Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, abençoe os nossos corações, que sintamos a sua paz a nos envolver e a criar a ambiência necessária aqui para todos nós, para que possamos recolher as luzes e as inspirações do mais alto, que hão de nos chegar certamente em abundância, dentro daquela promessa que o próprio Mestre nos fez, de que onde se reunissem em seu nome, aí estaria Ele, em espírito, com a sua inspiração e com a sua luz. Então, que todos possamos nos sintonizar a essa presença, para daqui sairmos ainda mais conscientes e dispostos à tarefa que nos cabe. Não poderia iniciar sem deixar não poderia iniciar deixando de agradecer pelo convite que nos foi feito, na pessoa do Josué, que intermediou todo o processo, que nos estendeu o convite. Enfim, gostaríamos de agradecer na pessoa dele, a todos que aqui estão, de Chapecó e da região, que nos acolheram com tanto carinho, já pudemos sentir esse carinho e esperamos, de alguma maneira, poder corresponder, trazendo reflexões que possam ser úteis a cada um de vocês. Então, que tenhamos uma tarde proveitosa e que o Mestre abençoe a todos nós. E o tema que nos foi proposto para o seminário dessa tarde é dos mais prementes, diríamos. Gira em torno de uma das palestras ou de uma das parábolas de Jesus, um dos sermões do Mestre, em que, por meio de uma parábola, ele nos descortina alguns dos horizontes do porvir da humanidade. Aliás, ele fez isso por diversas vezes no Evangelho, com o seu olhar de espírito puro, que devassa os séculos, que penetra o tempo e também o próprio pensamento divino, que tudo vê, tudo sabe. Jesus compartilhou conosco alguns desses relances do futuro, a fim mesmo de nos instruir, de nos capacitar, para que em vivendo momentos culminantes como o que ora vivemos na Terra, pudéssemos estar mais conscientes do tempo vivido, da ocasião singular pela qual passamos. E, naturalmente, mais conscientes, também mais preparados, também mais prontos à tarefa que nos compete. Porque esse é um exercício que nos compete a todos na condição de discípulos. Construirmos para o Senhor um estado de prontidão com o qual Ele possa contar. Gosto de sintetizar esse estado numa fala que está no Evangelho, uma fala de Ananias, aquele grande colaborador cristão, aquele que, perseguido por Saulo, foi depois visitá-lo naquela hospedaria onde estava ele cego, restituiu-lhe a visão e assim ofertou a nós um dos maiores exemplos, de trabalho e de transformação que a humanidade já viu, o apóstolo Paulo, que teve em Ananias esse grande companheiro do início, aquele que o estimulou, aquele que o orientou e que teve um papel muito importante em sua caminhada. Mas quando Jesus vai recorrer ao auxílio, à ação de Ananias, é interessante notarmos a resposta de Ananias. Diz ele, numa frase que sintetiza muito bem esse estado: eis-me aqui, Senhor. E é isso que precisamos aprender a ofertar a Jesus. O eis-me aqui, Senhor. Porque ele não pergunta antes de se ofertar a tarefa, qual seria a tarefa? Qual o teor da tarefa? Quanto tempo duraria a tarefa? O quanto a tarefa pediria dele? Ele simplesmente oferta-se. Porque ele sabe que se o Senhor o confia, ou confia nele para aquela tarefa, é porque então está dentro do que é possível, está dentro do seu próprio planejamento, está dentro das suas necessidades evolutivas. Então, é ao mesmo tempo um exemplo de humildade, mas também de fé, de confiança. E a partir desses pilares, portanto, nós vamos construindo esse estado de prontidão
que se faz necessário, que se fez em todos os tempos do cristianismo. O Senhor tem contado com alguns corações que se ofertam assim mais disponíveis. Outros, no entanto, ou a maioria, temos muitas vezes deixado a desejar, ou fugido nos momentos de testemunho, encontrado uma série de justificativas, a fim de postergarmos transformações e ações que se fazem necessárias já de muito, mas que temos deixado para mais à frente há muito tempo. Então, de certo modo, essa parábola de Jesus, assim como outras, ela vai tratar dessa preparação que nos compete ir construindo ou irmos construindo ao longo do tempo, para que em surgindo momentos mais específicos, momentos de testemunho de fato, como diz, ou como no Evangelho nós identificamos, né, o chamado Kairos, que é o tempo de Deus, aquela oportunidade que precisa ser aproveitada, a gente tenha esse estado e essa sintonia para perceber o chamamento. Então Jesus ele descortinava para nós algumas dessas frestas, alguns desses relances do futuro, para que em vivendo momentos como que ora vivemos na Terra, especialmente também com o auxílio da doutrina espírita que expande o entendimento para nós dos processos pelos quais todos estamos passando e a própria Terra, a gente consiga entendermos melhor dentro desse concerto e encontrar a parte que nos cabe. Identificar como podemos ser uma nota harmoniosa nesse concerto divino, no qual o regente é o Cristo. O regente de todo o processo de aperfeiçoamento da Terra, seja qual for a frente de atuação, onde vibre o bem, a luz, a fraternidade, a verdade, o amor, por detrás temos o coração de Jesus. Temos o Espírito do Mestre a atuar por meio dos seus servidores fiéis. E ele destaca que esse processo de transição seria um processo com desafios, com dificuldades, mas também um processo que consolidaria de vez para a humanidade novas bases, para que avançássemos agora a um novo estágio de nossa evolução individual, mas também de nossa evolução coletiva enquanto humanidade terrestre. E é, de certo modo, sobre esse processo que vem se desenvolvendo desde antes da vinda dele, mas que ganha um impulso significativo e especial com a vinda dele e o advento do Evangelho, é sobre isso que essa parábola vai tratar. A construção do reino da terra é um processo que demanda tempo. Para nós, aqui da perspectiva material, um vasto tempo. Mas da perspectiva espiritual, um relance, um instante na eternidade. E é aí que a gente já começa a entender a simbologia por detrás do título que foi dado a essa parábola, um dos títulos, né, porque alguns estudiosos a denominarão parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra ali no capítulo 20 de Mateus, logo ao início. Outros a denominarão parábola dos trabalhadores da última hora, porque é um dos aspectos centrais da parábola, e trabalhando essa questão das horas. Mas aí a gente já vai começando a adentrar esse entendimento do que seja essa última hora. Claro, as lições de Jesus sempre trazem em si todo um arcabouço, um simbolismo profundo, que somente os séculos têm nos permitido desbravar. À medida que outras revelações vão surgindo, outras contribuições de emissários do próprio Mestre que descem à Terra vão chegando até nós, tudo isso vai atuando como uma série de chaves ou pecinhas de um quebra-cabeça que vai tornando possível a gente montar o quadro mais abrangente do que é a evolução, do que é toda essa coordenação do Cristo no processo evolutivo da Terra, para que a gente veja melhor o que são esses processos e esses momentos.
E aqui nós temos uma simbologia profunda no que diz respeito a essa hora. Faz-me lembrar o Salmo de número 90, quando lá está dito: para Deus ou para o Senhor, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Algo que o próprio apóstolo Pedro, mais tarde, na sua segunda epístola, haveria de resgatar. E, de fato, da perspectiva do mundo espiritual, esses processos que aqui para nós parecem tão longos, tão demorados, nada mais são do que um dia na eternidade. Mas um dia muito bem planejado, um dia que vem sendo pensado, um dia que vem envolvendo a milhares e milhares de corações, encarnados e desencarnados, alguns que vêm à Terra dar cabo, digamos assim, ou realizar determinadas tarefas e funções para que esse dia possa de fato se complementar, outros atuando mais do mundo espiritual, o próprio mestre coordenando tudo, mas no momento propício vindo ele em pessoa ter conosco e dar a sua contribuição para que esse dia, a representar todo o processo de educação da humanidade para um novo paradigma, o paradigma agora do espírito, que está criando bases, fincando raízes na Terra, para que esse dia se consolide. E adentremos, de fato, um novo dia, deixando para trás essa era em que ainda muito inscientes do que somos, para onde vamos, qual o sentido da vida, perdíamos-nos por entre sombras e ilusões, deixando para trás esse dia, que encontra-se agora em período de noite, mas já vislumbrando, enfim, o alvorecer de um novo dia, de um novo tempo. É aí que vamos entendendo a referência à última hora, como a representar o período final de conclusão de um dia, que na verdade são milênios de serviço e preparação. Mas também o alvorecer, o prenúncio de um novo dia, uma nova hora que há de surgir. Então, a visão espiritual ajuda-nos a redimensionar as coisas, as perspectivas. Essa uma hora representa para nós, os que aqui estamos, séculos. Especialmente a partir do advento do Consolador, quando, dizem-nos os Espíritos, entramos na fase final desse dia, para adentrarmos, enfim, o novo dia pelo qual o Cristo e os seus colaboradores vêm trabalhando há muito, mesmo antes da vinda dele. Aliás, ele mesmo disse, de maneira também muito simbólica, que em 3 dias ergueria um novo templo. E se usarmos essa chave de leitura do Salmo citado, 1000 anos, um dia, 1000 anos, nós vamos percebendo que o terceiro dia, de fato, marcaria esse terceiro milênio, no qual estamos agora adentrando, deixando a última hora do milênio passado, do segundo dia, para adentrarmos o novo dia, o terceiro, no qual Jesus disse, simbolicamente, edificaria um novo templo. É uma nova religião a que Jesus irá fundar? Ou será que, enfim, a humanidade despertará para o verdadeiro templo? De fato, o único templo, ao qual os demais, na verdade, servem. Os de pedra servem a esse templo, ou deveriam apontar para esse templo que o Cristo está nos ajudando a descobrir, a edificar. Em termos de humanidade regenerada, teremos, enfim, uma humanidade que reconhece cada ser em si o templo divino e a presença divina que há por ser descoberta e expressa. Esse é o grande programa do Evangelho. Na palavra resumida de Emmanuel, a ciência divina de ligação com o Pai. Eis o que o Cristo veio nos ensinar. Eis o novo templo que ele deseja edificar e que ele dá esse marco para nós. O terceiro dia seria um dia significativo. O terceiro milênio no qual nós estamos agora. Por isso, de certo modo, poderíamos pensar que não falamos mais apenas dos trabalhadores da última hora, mas também dos trabalhadores da primeira hora. Porque estamos justamente nessa transição entre as últimas horas do dia passado e a nova hora ou as novas horas
do dia que se inicia. E quanto a fazer nessa hora? Quanto a realizar? Quantos paradigmas mudar? Quantas bases renovar? É disso que essa parábola essencialmente vai tratar. Redimensionando, primeiramente, a nossa visão de tempo, entendendo que a espiritualidade trabalha o tempo de maneira muito diversa de nós outros aqui ainda encarnados. Para eles, 4 séculos de um planejamento é nada, algumas poucas horas de um dia. Se pensarmos no próprio advento do Consolador, que vem dar continuidade à tarefa do Evangelho, a iluminação de consciências que o Evangelho e antes a legislação mosaica, especialmente o Decálogo, havia iniciado, se pensarmos na própria preparação para o advento do Espiritismo, vamos identificar, por exemplo, o espírito de Allan Kardec, que é esse apóstolo do Evangelho Redivivo, já operando mais ou menos 3, 4 séculos antes da sua encarnação como Allan Kardec, preparando o terreno para o que depois viria a desenvolver. Porque foi ele, na figura de Jan Hus, da República Tcheca, encarnação pregressa de Allan Kardec, de certo modo um dos precursores da Reforma, que por sua vez, depois levada adiante por Lutero, por Calvino e outros, abriu espaço para o iluminismo, para um surto, para um impulso de progresso científico, filosófico e mesmo religioso da humanidade. E esse ambiente, de certo modo arejado, renovado, foi então o que propiciou o surgimento do Espiritismo. Então vejamos, um espírito que encarnou 4 séculos antes, preparando um trabalho que haveria de desenvolver 4 séculos depois. E isso para eles é o planejamento de algumas horas dentro do programa divino para a Terra, do qual o Cristo é o gerente, o coordenador. Então, quando falamos de trabalhadores da última hora, estamos falando dessa consciência que o Espiritismo nos traz, de que a evolução ela é marcada por etapas, por ciclos, por processos, ela é planejada, nós não estamos ao sabor do acaso, embora pareça, e alguns assim pensem, que as coisas estão caóticas, que as coisas pioram, degringolam, pelo contrário. É justamente o estertor da madrugada, é a última resistência da noite que sente a chegada do dia. É preciso, portanto, corações que estejam voltados para o dia que chega e não excessivamente fixados na noite que vai cedendo lugar. É disso que Jesus precisa. Porque por muito temos recusado o convite à tarefa. Mas agora, em momento culminante, é preciso saibamos, queiramos aceitar. Mas para a gente poder desenvolver a parábola, que é muito vasta, daria material para a gente refletir por horas e mais horas, vamos aqui delinear alguns pontos principais que achamos importante para a gente entender a essência da parábola. No estudo do Evangelho, o que nos importa sobretudo é isso, o Espírito. Qual a mensagem? Como isso fala a nós e de que maneira isso impacta em nossa vida e em nossa conduta hoje? Não ficarmos excessivamente presos às formas, às palavras, às possíveis divergências. Isso é o cômodo de entrada do estudo do Evangelho. Muitos param nessa primeira porta, nesse primeiro cômodo, deixando de acessar os imensos tesouros que estão mais fundo, nesse castelo em que vamos penetrando. É preciso recorrer às ferramentas, ao instrumental que o Espiritismo e outras informações vão nos trazendo para que a gente consiga superar os desafios da letra, da forma pela qual a mensagem foi codificada, para a gente chegar ao Espírito, aquilo que de fato nos importa e aquilo que comunica ao Espírito que somos hoje, trazendo-nos reflexões e convites. E creio que todos já conheçam a parábola, não vou relê-la aqui, apenas sintetizá-la em algumas poucas palavras, para a gente poder recapitular alguns pontos e então podermos trabalhando esses pontos em específico. Diz-nos o mestre que existia lá
um indivíduo, senhor de uma vinha. O administrador dessa vinha sai, então, a procurar pessoas para assalariar no trabalho dessa vinha. Essa figura, né, da vinha é, aliás, uma figura muito presente no contexto do Evangelho e também do Espiritismo. Não por acaso os Espíritos solicitam a Kardec que colocasse em O Prolegômenos de O Livro dos Espíritos o símbolo de uma videira, a cepa, aquele desenho que nós todos conhecemos. Porque era um símbolo já muito utilizado desde os tempos do Evangelho como referência ao trabalho do Espírito. Os sábios judaicos recorriam muito a essa simbologia dos elementos materiais cotidianos para trazerem questões e reflexões espirituais. Eles buscavam elementos que pudessem representar ou fazer um paralelo com as questões espirituais da vida. Então eles pensavam consigo, tudo o que há na matéria, com o tempo, está deteriorando-se. Com o tempo vai sendo consumido, vai sendo transformado, deteriorado. Como é que a gente poderia representar, utilizando-nos aí de um símbolo material, o elemento espiritual? Então alguém se lembrou do caso do vinho, que quanto mais passa o tempo, mais valioso, mais saboroso se torna. Por isso o símbolo do vinho, da videira, da uva é tão utilizado no contexto do Evangelho, porque faz uma referência ao elemento espiritual. Quanto mais o tempo passa, mais ele se aperfeiçoa, ao contrário dos demais elementos que dizem respeito à matéria. Por isso já essa vinculação do Evangelho com o Espiritismo na figura ali da cepa. Então existia essa vinha a representar esse campo de trabalho, né, de aperfeiçoamento do espírito. Nós tínhamos o administrador da vinha, que numa das abordagens que poderíamos ter, naturalmente compreendemos como sendo o próprio mestre, e o senhor da vinha, na verdade, o senhor do universo, de todas as vinhas que aí existem, incontáveis no universo sem fim, nosso Pai, o Criador. E como é da própria natureza da criação, quer Deus que cada filho seu contribua para o aperfeiçoamento e progresso da criação. E assim também, por consequência, para o seu progresso pessoal. Então Deus concebeu a sua criação, a sua obra, de modo que cada filho seu, cada ser por ele criado, encontre a parte que lhe toca nessa grande obra divina da qual todos nós somos partícipes. Inclusive, quando vamos à questão de número 132 do Livro dos Espíritos, e Kardec indaga eles sobre a finalidade da encarnação, os Espíritos serão claros que um dos objetivos da encarnação é justamente ajudar-nos a identificar a parte que nos toca na grande obra divina. Como que, se por meio do processo das encarnações e do aprendizado que aqui vamos tendo, cada um de nós pudesse se encontrar como parte única, insubstituível dentro da criação divina. Sem qualquer orgulho ou petulância, mas também com a consciência de que se aqui estamos, Deus conta conosco para algo realizar, nessa grande vinha da qual Ele é o Senhor e Jesus na terra, o administrador. E ele sai, então, buscando trabalhadores. Encontra alguns na primeira hora, alguns na terceira hora, e assim sucessivamente, até a 1/10 hora. Daí a expressão, né, a última hora, ou os trabalhadores da última hora. E com os primeiros, os que ele foi buscando e contratando nas horas anteriores, ele havia acordado o valor lá de 1 denário, um salário, pela jornada de trabalho, esse era o valor pago por um dia de trabalho. E com os últimos, ele os envia à vinha, mas não havia ali um trato formal de quanto receberiam. Eles chegam, tudo mais, trabalham. Ao final do dia, é chegado o momento de fazer, digamos assim, a remuneração, né? De trazer a remuneração a cada um deles. E ele começa justamente por esses últimos, e dá-lhes 1 denário. Aqueles que começaram antes, logo pensam, né? Se eles ganharam 1, então ele vai aumentar o nosso. E qual não é a surpresa quando eles recebem também 1 denário. E aí se revoltam, reclamam, falam, mas o que é isso? Nós aguentamos aí todo o peso do dia e tal, e você dá o mesmo para eles e para nós, e etc. E aí o Senhor diz, mas o acordado não era isso? Por acaso, por eu ser bom, os seus olhos são maus? Ou seja, se infelicita
ou fica triste aí pelo fato do seu irmão ter ganhado mesmo que você, etc. Toma o teu e segue o teu caminho. E aí ele conclui, né, com algumas frases clássicas do mestre, digamos assim. Os últimos serão primeiros. E, a depender da tradução, insere-se também aquela frase, né? Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A tradução da Haroldo, por exemplo, não conta com essa frase porque ela não está presente em todos os manuscritos mais antigos. Mas algumas traduções, João Ferreira de Almeida, por exemplo, também vão inserir essa frase. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, em síntese, né, em breves palavras, essa é a parábola. E imagino que muitos, ao lerem pela primeira vez, ou ainda hoje, essa parábola, realmente se incomodam porque talvez sintam ali uma espécie de injustiça, ou pelo menos algo estranho. O fato de alguns terem trabalhado tantas horas e receberem, entre aspas, o mesmo tanto que aqueles que trabalharam só ali a última hora. Mas não teria sido mestre injusto, etc. Aí que vem um dos eixos principais de reflexão da parábola, sobre o qual nós vamos conversar aqui nessa tarde. Mas antes de mais nada, vale-nos pensar sobre a questão do chamado. Porque já estamos entendendo que essa seara ou essa vinha representa a tarefa que podemos realizar no mundo em cooperação com Cristo, ou a serviço dele. A questão é, temos percebido o chamado? Temos entendido de fato quando e como Jesus nos chama a essa tarefa? Porque às vezes esperamos por muitos anos ou por muito tempo, às vezes por uma encarnação inteira, que esse chamado venha assim de maneira mais formal. Esperamos talvez que Jesus nos enviasse um ofício, hoje em dia um e-mail, um WhatsApp, explicando-nos o que fazer ou como ele espera contar conosco, onde está a nossa ação, enfim, o que nos compete. Talvez guardamos ainda essa visão do chamado como um chamado assim muito formal. Mas o primeiro aspecto a compreender nessa parábola é que os convites de Jesus são muito mais sutis e muito mais presentes do que imaginamos. Porque até aqui muitos de nós, ao longo da trajetória espiritual, nesses tantos séculos desde o Evangelho, efetivamente temos recusado muitas vezes o convite, ou até nem visto e percebido os convites. Talvez, na condição hoje de trabalhadores da última hora, estaremos muito de nós porque nas horas anteriores estávamos ali distraídos, desatentos, ou até percebemos o convite, mas o recusamos. Fugimos à tarefa ou ao testemunho, distraídos por outros chamamentos e por outras buscas. Mas creio que os que hoje aqui estamos, já manifestamos pelo menos um anseio de atender. Queremos já aproximar-nos de Jesus. Ansiamos a sua presença. Sabemos que longe dele e do que ele representa, não haverá paz, nem felicidade, nem plenitude para as nossas vidas. E sabemos muitos de nós disso até por exaustão, por já termos percorrido tantos caminhos e jornadas longe dele. Por exaustão, por desilusão, fomos descobrindo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então em nós já há o anseio de aceitar, mas talvez ainda não exista a sensibilidade de ouvir e perceber o convite. E esse é um dos primeiros esforços nossos, no estudo do Espiritismo, no estudo do Evangelho, criar em nossa alma uma acústica, uma sensibilidade capaz de ouvir essa voz, que até então em nossas vidas, muitas vezes tem sido abafada por outras vozes.
dentro e fora de nós. Porque estamos cercados de ruídos, vozes de sereias, falsos profetas dentro e fora de nós, que nos chamam a outros caminhos bem distintos ou distantes dos caminhos do Senhor. Emmanuel mesmo tem uma mensagem chamada Entre as Falsas Vozes, em que ele nos fala dessas tantas vozes que ainda ecoam dentro de nós, sobretudo, mas também fora, chamando-nos aos velhos labirintos e tortuosos caminhos que já andamos e percorremos tantas vezes, e que só dores e desilusões nos trouxeram. As ásperas sendas da impiedade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas vozes seguem a nos chamar. Mas é preciso aprender a filtrá-las, porque de fundo, ecoando para todos os séculos da humanidade, em todo tempo e em todo lugar, há uma voz sublime, há a voz do bom pastor. E ele nos disse, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele trabalha aí com algo que era muito conhecido daquele povo, né? A cultura agropastoril era uma de suas principais pilastras, digamos assim, especialmente os pastores, né? O rebanho, os rebanhos de ovelhas. E os pastores sabiam que as ovelhas tinham uma percepção especial para a sua voz, pela própria convivência. Não sei se vocês já viram, certa feita vi um videozinho desses que rodam assim no WhatsApp. Temos ali um grupo de ovelhas, e aí várias pessoas se aproximam e chamam e fazem barulho, etc. E as ovelhas nem dão bola. Mas se aproxima o pastor, na hora que ele fala, todas as ovelhas voltam-se para ele. Porque pela intimidade aprenderam a identificar em meio a todas as outras vozes, a voz do bom pastor. E é isso que nós precisamos. Na intimidade que vamos construindo com Jesus, em meio a todos os ruídos do mundo, vamos conseguindo ouvir a sua voz. Em meio aos falsos profetas que dentro de nós gritam ainda, não perdoe, não releve, não aceite, revolte-se, ecoa aquela voz que diz, misericórdia quero, e não sacrifício. Em meio às vozes do mundo que nos convidam, consuma, goze, aproveite, porque é só isso a vida. Diz aquela voz que fala, as palavras que vos trouxe são palavras de vida eterna. É preciso sensibilidade para ouvir essa voz falando conosco em meio a esses tantos ruídos e vozes do mundo. É preciso disciplina, é preciso trabalho interior de autocontrole para saber escolher qual voz atender e quais vozes filtrar. Faz-me recordar aquela passagem interessante da Odisseia, o caso de Ulisses, Odisseu, quando eles vão cruzar o Mar das Sereias, e ele então solicita aos seus marujos que o amarrassem ao mastro do barco, para que, em ouvindo as vozes das sereias, não pulasse ele no mar, em busca das velhas ilusões, porque é isso que representam as sereias no simbolismo. Ele amarra-se ao mastro da embarcação, e o que é o mastro da embarcação? Lembra-nos ela, de primeiro assim até a figura de uma cruz, a representar os nossos deveres, os nossos compromissos. Amarremo-nos a eles, porque são eles que nos protegem, são eles que nos dão a sensibilidade de filtrar as vozes que não agregam e ouvir a que nos chama para a frente e para o alto. Então esse é o primeiro trabalho e a primeira grande lição da parábola. Entender que o mestre segue caminhando no mundo,
convidando para a sua vinha. Não era só quando esteve aqui presencialmente entre nós. Não estamos a falar só de convocações pessoais em carne e osso, porque é tudo, acima de tudo, um chamado espiritual. E Jesus, embora não fisicamente, segue percorrendo o mundo, por meio dos seus mensageiros, mas ele próprio, em espírito, por meio das inspirações, segue por todos os caminhos, em cada recanto, a estender o convite do reino. Como naquela outra parábola, a parábola do festim das bodas, em que ele orienta em toda esquina, em toda estrada, levem o convite do reino. E ele segue fazendo isso. Mas aí Emmanuel destacará para nós, no prefácio do livro Paulo Estevão, quando fala do chamado de Paulo, né? Ele diz assim, alguns poderão ser mais exigentes e dizer, mas ele foi chamado diretamente, ele foi visitado em pessoa, eu ainda não. Mas ele acrescenta, todas as criaturas menos rudes recebem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. O que ele quer dizer com menos rudes? É um eufemismo, né? É uma maneira de abrandar assim. Toda criatura que não está ainda completamente embotada pela materialidade, pelas paixões, toda criatura que já tem um mínimo de sensibilidade, de lucidez, tenha certeza, recebe a sua convocação pessoal. E não é uma convocação para ser cristão, não, no rótulo. Porque temos servidores do Cristo em todas as latitudes e longitudes da terra, ostentando os rótulos os mais diversos, alguns até sem rótulo religioso. Estamos falando daqueles que atendem ao chamado ao progresso da humanidade, ao bem comum, à fraternidade, à educação, à arte, enfim, àquilo que edifica. Estão atendendo à convocação pessoal à vinha do Senhor, porque a vinha de Jesus não é só a vinha do cristianismo, do catolicismo, do espiritismo, do protestantismo. A vinha de Jesus é o mundo. O campo é o mundo, dirá o mestre no Evangelho. E todo aquele que atende a convocação ao bem mais puro, mais sincero, estará atendendo a convocação pessoal de Jesus. Mas o que Emmanuel está dizendo é isso, que todas as criaturas menos rudes, que não estão ainda no completo sono da matéria e das ilusões, receberão convocação pessoal. Porque, como diria um amigo, Jesus não pesca de rede, ele pesca de vara. É um por um. É ovelha a ovelha, como faz o pastor, que conhece cada uma delas. Diz Emmanuel, acrescentando, as formas do convite podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. Então a gente precisa ver, analisar na nossa vida se nós ainda não estamos esperando, sentados como aqueles trabalhadores da parábola, um convite que está passando aí várias vezes, esperando algo formal quando o convite nos tem visitado de outros modos. Ou esperando aquilo que desejaríamos fazer, quando Jesus nos convida aquilo que precisamos fazer. Não, Senhor, mas eu gostaria de trabalhar aqui. E o mestre diz, Pedro, te levareis aonde não queiras ir. Porque talvez, de princípio, Pedro fosse o que menos desejaria trabalhar na casa do caminho. Porque era o menos paciente. Imagina eu, Senhor, aguentando todo dia esse tanto de gente, com esse tanto de problema, com esse tanto de coisa. Crê, Pedro, te levarei aonde não queiras ir, mas onde precisas estar. Porque esse é o compromisso de Jesus conosco, o da nossa evolução, não o de nos agradar. Mais tarde, sim, será agradabilíssimo, quando entendermos. Mas nem sempre, no primeiro momento, é. Mas o compromisso dele não é agradar, num primeiro momento, mas educar, libertar. Por isso disse Paulo em Gálatas, se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Porque o nosso compromisso é a libertação das consciências. Então o convite de Jesus, os chamamentos à sua seara, tenhamos certeza, tem nos visitado.
aos montes. A questão é treinar o olhar e a acústica da alma para os perceber. E para nos auxiliar nesse sentido, recorremos a um primeiro texto de Emmanuel, que está no livro Instrumentos do Tempo, capítulo número 24, em que o Emmanuel traz-nos uma mensagem chamada Chamamentos, em que ele comenta justamente essa parábola, e ele diz assim: os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Então, geralmente, os convites do céu chegam até nós sem palavras, sem abalos, sem ruídos. Porque eles chegam buscando um coração que aprendeu a fazer mais silêncio. O silêncio da humildade, o silêncio da mansuetude, o silêncio da moderação, o silêncio da harmonia. Diferentemente do vozerio, do ruído imenso do orgulho, da vaidade, da ansiedade, da aflição, o silêncio do coração que encontrou-se minimamente já em Jesus. Esses convites chegam. De que forma? É a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. Quantos de nós já pensou que o convite de Jesus para nós chegaria na forma daquela notícia que nos fala da dureza de coração de um irmão nosso? Aquela notícia que nos fala de um crime hediondo. Quantos de nós pensam nisso, ou isso, como um convite? É um convite à piedade. É um convite à compaixão. Quantos de nós pensa ou enxerga naquele parente ainda completamente insensível à mensagem do Cristo? Um convite à aplicação. Um convite ao testemunho e ao trabalho na sua seara. O trabalho da paciência. O trabalho do lavrador, que semeia agora para esperar talvez 5 anos até a produção. Talvez 1, 2 encarnações até uma primeira produção. Foi esse o convite que Lívia entendeu diante da dureza de coração de Públio Lentulus, que se mostrou intransigente, inflexível. 25 anos de silêncio no lar. Em decorrência de uma injustiça. Ele não se voltava a ela, não falava com ela, a não ser as coisas mais formais. 25 anos. Enquanto muitos poderiam ver nisso apenas algo pelo que se lamentar, ou uma causa de sofrimento, de aflição, certo que doía o coração, mas ela via mais do que isso apenas. Ela via ali um convite de Jesus. E ele passava pelo seu lar e a chamava à sua vinha. E ela aceitou. Semeou naquele coração. Sem expectativa de colheita. Não sabia para quando, mas semeou. E o resultado aqui está. Essa mensagem que hoje nós lemos, em boa parte devemos a Lívia, que entendeu o convite de Jesus que a visitou por meio da dureza do coração do marido. E aceitou. É a dor que te pede reconforto balsamizante. A dor que identificamos mais próxima de nós, a mais distante. Convites à sensibilidade. Convites a enxergar agora de fato o outro. Porque no contato com a dor do outro, e também com a nossa, é que vamos nos humanizando. Saulo ouviu isso de Ananias, quando ele começava ainda a sua tarefa no Evangelho, depois da primeira pregação frustrada, em Damasco mesmo, ele volta abatido, com aquela indiferença
dos doutores da lei, dos fariseus que o ouviram. E Ananias então fala para ele: Saulo, tens um longo caminho ainda a trilhar. E a primeira tarefa do semeador é ajuntar sementes. Mas até conseguir efetivamente semear, primeiro, Saulo, precisarás conviver com a dor humana. Porque a dor nos humaniza. Aprender a considerar o outro, a sentir com o outro a sua dor, é isso que vai fazendo do nosso coração um veículo para o amor do Cristo. É isso que vai nos aproximando do coração dele, que quer chegar aos aflitos. Então a dor é um convite. Não a revolta, não ao desânimo, mas ao serviço e à disponibilidade. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. Quantos veriam na calúnia que sofreram um convite a mais de Jesus? Me lembro daquele caso, de certo modo até cômico, quando o Chico foi visitado por alguns representantes de uma revista muito conhecida à época, e ele relutou porque já estava meio calejado ali com as experiências com a imprensa, nem sempre as melhores, né, nem sempre com as melhores intenções, mas ele acabou concedendo a entrevista ali, eles ficaram alguns dias com ele, tiraram algumas fotos, etc., e depois saiu uma reportagem bastante infeliz, né? Distorcendo algumas coisas, com algumas fotos assim não tão bacanas e tal, e ele ficou muito entristecido com aquilo. Muito entristecido com aquela experiência, porque de certo modo era uma calúnia ali, uma desinformação a respeito dele, da sua missão, da sua tarefa, melhor dizendo. E aí, um dia entristecido, né, ele percebe a presença de Emmanuel, pergunta para ele por que ele estava naquela condição, e ele diz: mas você não viu a reportagem que saiu na revista Cruzeiro? E tal. Você devia ter me avisado, né, que não era para acolhê-los. E Emmanuel, daquele jeito, né, dele, bem educador. Enfim, ele conclui: mas fique tranquilo, Emmanuel. Fique tranquilo, Chico. Jesus foi parar na cruz, você só foi parar na Cruzeiro. Ou seja, o maior caluniado de todos foi o Mestre. E isso ele pagou essa calúnia na cruz. Você foi parar na Cruzeiro. Então entenda essa experiência como mais um convite de ser ainda mais fiel e de partilhar um pouco da cruz do Mestre. Então o Chico viu naquela, entre aspas, calúnia, naquela desinformação, um convite para estar ainda mais firme na seara. Mais consciente do que é de fato testemunhar com Cristo e superar os desafios e as incompreensões. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Então, onde surge a discórdia como um cipoal, né, complicando os movimentos, as interações, ao invés de vermos ali um motivo de desânimo, entendamos isso como um convite renovado de Jesus a espalharmos ainda mais a harmonia, a pacificação. Quando vemos a discórdia, por vezes, alastrar-se ainda no movimento, ao invés de termos nisso algo que nos apoquente, que nos desanime com relação ao futuro do movimento, entendamos como um convite a mais de Jesus para sermos pacificadores, para sermos aqueles que, como traz bem o espírito da oração atribuída a São Francisco de Assis, levam sempre a outra face. Onde houver discórdia, que eu leve a concórdia. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Ao invés de combater a mentira, de combater a discórdia de punhos cerrados, na verdade, utilizemos-nos do antídoto, aquilo que a desarma. Então, também são convites. Ele traz aqui para nós alguns exemplos, portanto, das maneiras pelas quais Jesus nos visita. Quem poderá dizer-se, então, não chamado à sua seara? Porque isso nós todos encontramos.
discórdia, às vezes, no lar, a dor que encontramos na rua, próximo de nossa casa, ou mesmo à distância, a pedir de nós pelo menos uma oração, e não simplesmente a indiferença. É a dureza de coração que às vezes ainda vemos nos noticiários, daqueles que cometem esse ou aquele crime que nos impressiona, ou daqueles que ainda se entregam à corrupção, com profunda dureza de coração para com o povo. Pedem de nós, antes de mais nada, compaixão. Uma oração para que suas fibras sejam mais sensibilizadas e desperte antes que as lágrimas sejam pesadas por demais. É certo que a justiça divina é indefectível, mas que possamos amparar de alguma maneira desde já esse coração para que desperte. E ele continua: não ouvides que o Senhor apela para a tua bondade, para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada, que é também um convite ao recomeço, é um convite à perseverança. Ali é um desafio de sofrimento, que no fundo é um convite à resignação, à paciência, que em nome dele te pedem confiança e conformação. A voz do mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na via pública. Então, Jesus vai nos convidar e vai nos buscar, não só aqui, quando aqui estamos ou aqui viemos, mas ele vai lá em casa. Às vezes ele nos chama no meio do trânsito, na rua, ele nos convida à sua seara. Às vezes é lá em nosso trabalho, quando somos convidados a adotar a postura de correção, de equilíbrio, de compromisso, de honestidade. Fala-te de 1000 modos diferentes, nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com os teus passos pela primeira vez. Fala-nos, portanto, de 1000 modos, ó Mestre, estendendo-nos ainda e sempre esse convite à sua vinha. Então, o primeiro aspecto é construirmos essa percepção. E como vamos fazendo? Aqui já mencionamos. As ovelhas ouvem a voz do pastor em meio aos demais, por quê? Pela convivência. Intimidade com Cristo. E como se ganha intimidade com Cristo? O estudo do Evangelho é um desses pilares, é um desses fundamentos. No estudo do Evangelho, conversamos com Jesus. Sentimos mais junto de nós a sua presença. Tornamo-nos amigos do Mestre. A oração abre os nossos canais perceptivos, facilitando também essa compreensão ou a captação desses convites. E, em especial, o serviço no bem. Como disse Jesus certa feita, uma passagem muito bonita, um conto de Humberto de Campos, cavaleiro da Val, ele diz ao cavaleiro em determinado momento: quem me procura no serviço aos semelhantes mais cedo me encontra. Quem me procura no serviço aos semelhantes mais cedo me encontra. O caminho mais rápido e próximo até Jesus está na figura do próximo, no serviço aos semelhantes. Assim a gente vai construindo essa afinidade em que a voz do Mestre passa a vibrar cada vez mais ressonante dentro de nós, conduzindo-nos os passos pelos caminhos da vida. Esse é o primeiro ponto que gostaríamos de destacar, o chamamento. Mas precisamos agora nos debruçar também sobre a aparente injustiça da parábola, a diferença de pagamentos. E aqui é preciso recorrer a um entendimento espiritual da passagem, porque, de fato, se ficamos numa leitura literal, a partir das perspectivas que temos do trabalho no mundo, das retribuições do mundo, ela será injusta. Mas quando adentramos o aspecto espiritual do trabalho, aí as coisas vão se explicando, vão se encaixando. Porque nós vamos compreendendo que na vida, o que vale efetivamente não é a quantidade.
mas a qualidade. Jesus disse certa feita a Zebedeu, que queria angariar logo multidões para a causa do Evangelho. Senhor, vamos juntar as turbas pela causa do Evangelho. E Jesus diz a ele, nossa causa, Zebedeu, não é a do número, mas a da verdade e a do bem. O número é um elemento secundário. Um dia a causa do Evangelho será a do número. Um dia a terra inteira estará consciente do chamamento do Cristo. Mas, antes de mais nada, a preocupação fundamental é a qualidade, é o teor de nossa ação e de nossos esforços. E aí está a grande chave de entendimento da passagem. Porque, pelo próprio relato final, quando o evangelista, no caso o mestre, que trouxe a parábola, mostra-nos as características ou a postura daqueles que adentraram nas primeiras horas, nós vamos percebendo que eles não estavam assim no campo com um espírito propriamente de serviço. Estavam ali mais voltados para o interesse mesmo. Queriam garantir o seu e não estavam tão preocupados com o outro, quanto que o outro ganharia. Na verdade, ficaram até incomodados com o fato de o outro ter ganhado mais do que, ou pelo menos o mesmo tanto, melhor dizendo, do que eles. Então a gente consegue ter uma leitura um pouco do que movia aqueles corações que reclamaram. E perceber qual o espírito do esforço que haviam empreendido. Porque trazendo isso para algo mais próximo de nós, de que me adianta ter conhecido o Espiritismo de berço, ter lido praticamente todas as obras espíritas, ter frequentado invariavelmente, ao longo de todos os anos da minha encarnação, o centro espírita, se ao final da existência, quando perante o tribunal do mais alto, receberemos de fato a retribuição pelo que foi feito ou pelo que também não foi feito, chegarmos lá praticamente idênticos do que quando adentramos essa seara. De que me adiantaria toda aquela ornamentação exterior ou todos aqueles registros na ficha, se ao chegar perante o tribunal da verdade na consciência, no retorno à vida maior, eu me identificar praticamente idêntico ao que era quando adentrei aquela encarnação. No entanto, imaginemos agora o caso daquele que conheceu o Espiritismo 5 anos antes de sua desencarnação. E, no entanto, de tal modo tocou-se pela mensagem, entregou-se ao serviço, que em seu velório os que lá estavam diriam, eu não reconhecia mais o fulano. De tão diferente estava ele após esses 5 anos. Ele que outrora era tão impaciente no lar, tão difícil no trabalho, tão exasperado, de repente se tornou alguém tão manso, tão brando, tão prestativo. Me impressionei. Diremos nós, quem receberá mais efetivamente dos cofres da vida superior? Aquele que tem 80 anos de espiritismo ou aquele que em 5 anos usufruiu-os como se fosse uma eternidade de convivência com o Espiritismo? Percebem a diferença? A questão não é tempo, a questão é qualidade. Assim, em nosso trabalho, em qualquer realização, muito mais vale o teor, a intenção por detrás da ação, do que o ato exterior em si. Porque por mais nobre seja o ato exterior, se não leva ele, em mim, a uma transformação íntima, não está cumprindo plenamente o seu papel. Pode angariar a gratidão de outros, pode transformar o meio ao meu redor, mas não me transforma, não me qualifica para planos mais elevados de vida e experiência. Essa é a questão fundamental. E o que nos parece pela parábola é que aqueles que reclamavam, que adentraram primeiro,
Ali estiveram na posição do esforço mínimo, cumprindo só ali o formalismo, o convencionalismo da ação. Enquanto que aqueles que entraram por último, pelo encantamento, pelo devotamento, pela abnegação, realizaram, efetuaram de fato uma tal transformação que entendeu o Senhor que a retribuição deveria ser pelo menos igual, materialmente falando. Mas espiritualmente, na verdade, angariaram mais, porque entenderam a finalidade do trabalho. Entenderam que além dos resultados materiais do trabalho, o principal ativo do trabalho, o principal retorno, são os contentamentos espirituais que ele proporciona. Isso nos faz lembrar uma mensagem de Emmanuel que creio é uma chave de entendimento central para a parábola. No livro Pensamento e Vida, capítulo de número 7, o Emmanuel tem uma mensagem intitulada Trabalho, em que ele nos diz assim: agir por agir não vale. Porque até as regiões espirituais mais sombrias estão repletas de ação. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes aqueles que ainda operam contra o Cristo trabalham mais do que nós, quantitativamente, em termos de organização, em termos de estudo. O André Luiz, no livro Ação e Reação, uma hora ele está lá com Silas, eles vão ajudar um caso de obsessão, que eram, na verdade, os tios do indivíduo encarnado que o obsidiavam em decorrência de brigas por herança, porque o pai dele havia matado os tios para ficar com a herança. E agora eles obsidiavam o sobrinho, insuflando nele a avareza, a usura, e ele estava numa condição muito triste e tal. O André Luiz vai ajudar, e eles se aproximam dos obsessores disfarçados, assim, né? Não como benfeitores, eles se aproximam como quem está interessado ali, quem quer conhecer, né? O Silas vai puxando conversa, e aí tinha um deles que era mais o executor, e tinha outro que era o cabeça, que era o quem planejava. E aí, de repente, eles começam a conversar com esse indivíduo, e o André Luiz fica extremamente impressionado, porque ele tem uma aula de obsessão, de mente, de sintonia, de sugestionamento mental. O Espírito chega a falar assim, nas nossas escolas de obsessão, eles tinham escolas, estudavam lá, tinha disciplina A, disciplina B, sobre obsessão. E o André sai impressionado, mas ele sabe mais do que eu, de obsessão, Mas a que visa essa ação? O que ela retorna? Qual a intenção envolvida? Então Emmanuel diz, agir por agir efetivamente pode não representar quase nada, porque até as regiões mais sombrias estão repletas de ação. A questão toda é discernir que há trabalho-ação e trabalho-serviço. E ele diz assim, o trabalho-ação transforma o meio. O trabalho-serviço transforma o trabalhador. Então, às vezes, nós temos uma encarnação inteira no Espiritismo de trabalhação. Para chegar no mundo espiritual e ver quão minguada foi a retribuição, a paga. Um exemplo, só para ilustrar. O irmão Jacó, quem já leu Voltei? Ele chega, foi trabalhador de primeira na Federação Espírita Brasileira, né, incentivou o livro espírita, era dialogador de reunião mediúnica, doutrinou a muitos espíritos, muito ativo, muito realizador. Ele chega no mundo espiritual, primeiro que ele já tem dificuldade para desconectar-se do corpo. Já é aquela coisa assim que ele achou que ia ser mais. E ele vê-se em dificuldade. E aí, quando ele consegue, ele vê os amigos ao redor, né? Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, Caíbar Schutter, Emmanuel, e aquela luz, né? De todos eles, aí ele olha assim, cadê a luz? Quase opaco. Ele falou, uai, né? Parece que
Aí, toda a obra ela é muito valiosa, muito instrutiva, é uma obra curtinha. Na verdade, é uma reflexão sobre isso. É ele percebendo que esteve muito voltado para o trabalhação, que frequentava, que ia, que fazia, mas pouco conectado ainda ao trabalho e serviço, que envolve um mergulho muito íntimo em si, um estudo profundo de si, dos seus sentimentos, da sua intenção, para então qualificar a sua ação. Que é a diferença que nós vemos no Evangelho, naquela passagem tão representativa do óbolo da viúva. Muitos deram tanto, mas quase nada. Ela deu tão pouco, mas muito. O que dava o valor da ação? A intenção. Ela o fazia com o espírito de abnegação, de renúncia, de sacrifício mesmo. Dava daquilo que lhe faltaria, enquanto os muitos davam simplesmente do supérfluo, sem qualquer intenção realmente nobre, muito mais por status ou por vanglória, porque as moedas no gasofilácio do templo faziam barulho quando caíam, então o indivíduo entrava lá, derrubava aquele tanto de moeda e todo mundo olhava. Vanglória. Ela, com seus 2 leptos, entrega. Ninguém a viu, Jesus a enxergou e disse: vejam aquela mulher, ela deu mais do que todos eles juntos. Percebem? Ali Jesus dá o tom. O que qualifica a ação é o valor sentimental a ela agregado. Não é o tempo, não é a quantidade, mas a qualidade. 1 hora bem vivida com Cristo pode valer mais do que uma encarnação inteira de puro convencionalismo exterior. De apenas formalidades religiosas, de apenas visitas distantes ao centro, em que aqui estou mais distante. É integrar-se à mensagem, é conectar-se profundamente, é agregar ao que fazemos aquilo que ilumina de fato, aquilo que pereniza, que torna perene e duradouro o que fazemos, o amor. Por isso eu me recordo de uma outra mensagem de um espírito chamado João Modesto. É uma mensagem muito interessante, ela está no capítulo 80 do livro Ideal Espírita. E ela se chama O Salário da Abnegação. E aí ele vai trabalhando essa ideia de que, para além das obrigações comuns, o indivíduo que vai além das simples obrigações, ele passa a ser credor de uma remuneração extra, de um salário extra, que é o salário da abnegação. Que as leis terrestres não conseguem conferir, porque elas não têm meios de aferir o valor da ação, mas a lei divina tem. Quem ultrapassa, portanto, a fronteira da simples obrigação, quem caminha, como diz Jesus no Evangelho, mais do que a primeira milha e vai à segunda, esse passa a ser credor de uma retribuição extra, de uma retribuição espiritual, que é o salário da abnegação. Aliás, isso está também em uma outra obra, num conceito que às vezes é tão mal entendido em nosso movimento, quando fala-se lá do bônus hora, no livro Nosso Lar, né, muita gente faz tanta confusão com isso e acha que é quase igual o dinheiro na terra, mas se a gente atentar bem o conceito, o que definia o valor do bônus hora? Era a quantidade de tempo trabalhado ou o teor do trabalho do indivíduo? É o que está lá, se a gente analisar profundamente. Então, quanto mais abnegação, mais credor se faz o indivíduo desse salário extra. E aí o espírito João Modesto continua dizendo: o trabalho comum no mundo é recompensado pela moeda a exprimir-se nos honorários que recebemos. Agora, o trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. Sempre que, para além da simples obrigação, tem que ir lá fazer a palestra hoje, tem que ir lá dar o passe, não queria de jeito nenhum, tem que ir lá conduzir. Sempre que, para além da obrigação, do puro formalismo, eu acrescento mais abnegação, mais devotamento, mais renúncia, para melhor qualificar a minha ação, eu passo a ser credor
de mais recursos de ascensão para a alma. E ele continua: o trabalho ordinário, isto é, comum, o trabalho corriqueiro, conduz o indivíduo, a criatura humana, ao domínio horizontal do meio em que vive. O trabalho extraordinário eleva-o em direção vertical às esferas superiores. Olha que magnífico. O trabalho ordinário, se eu vou lá no meu trabalho profissional, se eu venho na casa espírita, se eu faço só aquilo, só por obrigação, só porque disseram que tem que fazer, ou só porque eu assumi aquele compromisso, mas sem ir encontrando aos poucos alegria naquilo e entregando-me mais aquilo, se eu fico só nisso, eu amplio horizontalidade na minha vida. Eu ganho em abrangência de visão, eu posso ganhar mais conhecimentos e tal, mas é horizontalidade. Agora, o extraordinário é que dá ao ser verticalidade. Voltando à mensagem do Emmanuel, no Pensamento e Vida, capítulo 7, ele diz que o trabalho-ação fica adstrito ao mundo e às trocas no mundo. Agora, o trabalho-serviço é o que possibilita o desdobramento da ação celeste no mundo. Daí a verticalidade. Torna-se o indivíduo, de fato, um instrumento do alto, por meio do qual o alto possa chegar ao mundo e transformar o mundo, transformando ele também. Então vejamos a diferença capital. Ultrapassar as fronteiras da simples obrigação, do simples rito. Aqueles que começaram antes estavam ali no esforço mínimo. Vamos ficar aqui que no final está garantido um. Mas quando eles viram que os que chegaram na última hora ganharam um, eles pensaram logo já, no anseio de querer usufruir mais, no anseio do interesse pessoal. Então, pode ser que a gente ganhe mais, a gente está mais tempo aqui. Mas trabalharam o dia inteiro não pensando nisso, pensando apenas em cumprir só o básico. Agora, a abnegação não, ela se entrega ao serviço dando o máximo, sem esperar. E por não esperar, o que vem é sempre maior. Por isso Jesus diz, os últimos serão os primeiros. Os que se colocam por último na fila da expectativa, da exigência e do capricho, serão os primeiros a receber, estarão nos primeiros lugares de recepção de mais e mais bênçãos na vida. Agora, os que se colocam em primeiro lugar de exigência, de capricho, de interesse pessoal, estarão nos últimos, em termos de recepção do verdadeiro valor do trabalho e da ação com Cristo. Por quê? Aqueles que adentraram primeiro e depois estavam reclamando ao final, não haviam percebido a principal remuneração que poderiam ter tido. Qual que era a principal remuneração? Mais horas de trabalho. Mais tempo de trabalho com Jesus. Mais tempo de proximidade com Ele em campo de serviço. Essa é a principal remuneração para quem se alista à seara do Mestre. Estar mais junto dele. Mas como trabalhavam desconectados desses propósitos, não percebiam essa remuneração adicional. Eles tinham 8 horas a mais, ou até mais, e não sabiam perceber o valor disso. Porque ainda não encontravam aquilo que é o crucial. Como diz Emmanuel, quando o trabalho se converte no prazer de servir, eis o ponto crucial do entendimento da remuneração espiritual. Eles não haviam entendido isso. E todas aquelas horas a mais que tinham, que seriam horas a mais de alegria, de contentamento, de utilidade, de realização, eles lançaram fora. Abriram mão daquela retribuição. Porque não a percebiam ainda. Ao passo que aqueles outros aproveitaram ao máximo a 1 hora que tiveram, deram tudo de si e por isso tanto receberam. Por isso, voltando à mensagem de João Modesto, ele diz assim, a respeito da abnegação, em oposição ao esforço mínimo, a abnegação é o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Só a bondade divina consegue avaliar o valor da abnegação e retribuí-la, de tão valiosa é ela. Aquele que, por mais tarde que tenha começado, se entrega de fato, sinceramente ao labor, esse passa a receber uma remuneração distinta, porque preparado agora
para valorizar essa remuneração. Então essa é a questão, é entender que o trabalho em si, para aquele que trabalha com o coração e com o sentimento, torna-se parte da remuneração. E aí, aqueles que começaram antes, de modo algum teriam recebido menos que os que começaram na última hora. Teriam recebido 1 denário, mais todas as horas de trabalho com Jesus. Ao passo que aqueles últimos receberam 1 denário e 1 hora só de trabalho com Jesus. Por não considerarem essa parcela, achavam que tinham recebido menos ou injustamente em relação àqueles da última hora. Porque essa é a grande retribuição na seara com o Mestre. Quanto mais com ele crescemos e nos qualificamos, mais dignos nos tornamos e aptos para tarefas de maior responsabilidade, de maior desafio que mais nos farão crescer. Isso me faz lembrar daquela mensagem do Espírito de Verdade que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Quando ele traz aquela bonita mensagem, os obreiros do Senhor, que de certo modo é uma explicação da parábola que nós estamos analisando, é uma explicação muito bonita, aliás. E ele diz assim: àqueles que não recuarem em seus postos, qual será a retribuição? Receberão mais em termos de facilidades materiais? De isenções de lutas? De tranquilidade exterior? Qual que é a retribuição para aqueles que não recuarem nos seus postos? Isto é, que realmente trabalharem com afinco, com presença. A retribuição para eles? Os postos mais difíceis. Que retribuição interessante. Quem mais trabalhou, recebe um trabalho mais difícil. Recebe mais trabalho ainda. Porque é assim que o espírito mais lúcido, evoluído, vai entendendo. A grande alegria dele é poder ser mais útil e doar-se mais junto do Cristo à causa da humanidade. Isso que fez Paulo dizer numa de suas epístolas: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendida. Veja só, eu de muito boa vontade gastarei, me deixarei gastar, ainda que receba cada vez menos em termos de compreensão ou mesmo de gratidão. Por quê? No fundo, ele está recebendo cada vez mais da presença do Cristo nele, por meio dele. E essa é a principal retribuição do trabalhador com Cristo. Sentir-se mais ligado ao coração do Mestre, partilhando-lhe a cruz e a causa sublime do Evangelho. Então, a parábola que parecia ser uma expressão de justiça, ganha para nós agora um sentido completamente diferente. Porque, no fundo, ela nos fala disso, de foco, de aproveitamento do tempo, de qualidade no que fazemos, de preencher o nosso tempo com eternidade, com perenidade, de iluminar a nossa ação com o sentimento do amor. Porque a ação por si pode até ajudar a outrem, mas pode não representar nada para nós. Paulo mesmo, mais uma vez, chega a dizer na sua conhecida Epístola aos Coríntios, primeira delas, capítulo de número 13, aquele belíssimo hino que ele faz ao amor, né, à caridade. Em determinado momento ele diz: ainda que eu desse todos os meus recursos para os pobres e o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. Porque o que qualifica, o que dá o valor, é o sentimento envolvido na ação. Então, na verdade, a parábola do Mestre é um convite ao nosso acrisolamento, ao nosso aperfeiçoamento por meio do trabalho, transformando-nos a partir dele. Uma análise sincera de como tem sido a nossa ação em sua seara, para que não venhamos a estar naquela condição, por exemplo, lembrando aqui do livro Sexo e Destino, Pedro Neves, que no mundo espiritual, não estamos falando nem de um encarnado, estamos falando de alguém no mundo espiritual, em nosso lar, coordenador de um trabalho, que estava de tal modo desajustado internamente, que no momento em que é chamado a auxiliar um indivíduo, que no caso era o seu genro, encarnado ainda, que estava
traindo afetivamente a sua filha, mas ele era o responsável ali por amparar aquele grupo de espíritos. Ele se desequilibra de tal modo que começa a socar espiritualmente o genro, numa casa de prostituição que ele visitava. E aí sai ali um espírito, uma senhora, que amparava as mulheres que lá estavam, que lá trabalhavam com Jesus, lá era o posto de ação dela. Ela sai, abraça ele e fala: meu irmão, o que é isso? Nós estamos aqui para auxiliar. Então ele era um conhecido e dedicado trabalhador em nosso lar, mas olha o estado interno desse coração. O trabalho que ele tanto fazia não o estava pacificando. Não o estava trabalhando. A gente cai naquele estado de Marta, da passagem de Marta e Maria. Tão afanosos, angustiados, ansiosos com o que fazer, com os afazeres, com os quefazeres. E Jesus volta-se a nós e nos diz: estás tão inquieto por tantas coisas, quando uma só é essencial. Então, se o trabalho não nos tem tornado mais pacientes, se o trabalho na casa espírita não nos tem tornado mais afáveis, mais compreensivos, mais indulgentes, mais misericordiosos, é imprescindível façamos essa análise. Porque não seremos trabalhadores da última hora só pelo fato de contarmos com o título de cristãos ou espíritas nesta última hora da Terra. O Espírito Constantino é claro em dizer, na mensagem também do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele comenta, né, essa parábola dos trabalhadores da última hora, ele não diz assim: espíritas, sois todos os trabalhadores da última hora. Ele diz assim: bons espíritas, vós sois. E claro que ele não está resumindo só aos espíritas, né? Mas ele está falando: bons espíritas, vós sois trabalhadores da última hora. Ele não diz espíritas. Porque aí a gente lembra o que é, ou quem são os bons espíritas lá no capítulo 17. Não são os que trabalham por trabalhar, são os que agregam ao trabalho toda a transformação moral que vem desempenhando, efetuando em si, a imensas custas, com imenso esforço. Aí sim se convertem em trabalhadores da última hora. Porque, além de ajudarem o mundo a se aperfeiçoar, estão se fazendo melhores para o mundo também. Melhoram o mundo, melhorando o mundo de si mesmos. Então, uma análise da nossa própria ação espírita, para que a gente não repita o que por séculos talvez temos feito. Muitos de nós, cristãos em tantas encarnações, conhecedores do Evangelho, às vezes até com muito trabalho e ação, mas recusando os convites do Mestre para o trabalho e serviço. Que é o que também diz Constantino: vós, espíritas, muitos de vós tendes recusado o convite na primeira, na terceira, na quinta. Eis agora essa bendita ocasião, da última hora, do fim de um tempo, de um ciclo, para a abertura de uma nova hora, de um novo dia para a humanidade. Não percamos, portanto, a ocasião. E para ilustrar muito bem o que seja esse processo, né, do trabalho-ação e do quanto nos pede aí, ou nos é necessário uma reflexão para que não nos encontremos nessa condição, eu me lembro de um caso que está no livro Obreiros da Vida Eterna. No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz ele visita a chamada Casa Transitória Fabiano de Cristo, que ficava numa região mais próxima da crosta, né, amparando espíritos que vinham de regiões ainda mais complicadas do mundo espiritual e que ali encontravam, digamos assim, uma primeira acolhida antes de irem para colônias mais elevadas, né? Por causa da vibração, ainda não conseguiam, por exemplo, ir direto para o nosso lar, então tinha um primeiro pouso ali na casa transitória para que pudessem ir se adaptando, etc., e então poderem ser levados a outras colônias. E ali ele encontra, e está registrado no capítulo 5 da obra, um indivíduo com o qual ele se sintonizou muito, porque tinham profissões similares na última encarnação. O indivíduo se chamava Irmão Gotuso. Ele havia sido médico, se não me engano, psiquiatra, na última encarnação. E ali já estava há algum tempo, na Casa Transitória Fabiano de Cristo, trabalhando ativamente. Né? Acolhia os enfermos, aqueles com transtornos psíquicos que chegavam, né? Espíritos perturbados.
e era conhecido ali por todos e tal. E eles vão conversando, trocando ideias. O André Luiz fica até meio curioso, assim, impressionado pelo fato dele ainda estar ali, não ter subido para colônias mais elevadas desde que desencarnou. Fica impressionado pelo fato de o consultório dele ainda parecer o consultório dele na Terra. E pelo fato dele, quando tirava algumas férias, assim, e passar as férias na crosta terrestre, ao invés de buscar regiões mais sublimadas no mundo espiritual. Ou seja, André vai percebendo que aquele espírito ainda estava muito materializado, apesar de todo o trabalho que efetuava. E aí o tempo vai passando, e aí no capítulo 9 da obra, nós temos uma visita especial vinda de esferas superiores. Para a gente ter uma ideia, para que ela se manifestasse ali, o espírito feminino que veio trazer alguma orientação, ela contou com uma médium no mundo espiritual, para se manifestar ali. E esse espírito era a mãe do Gotuso, que vinha de esferas superiores conversar com ele. Na verdade, dar-lhe um bom puxão de orelha. Por quê? Olhando de fora, parecia louvável o que Gotuso estava a fazer. Já tinha uma ficha corrida de muito trabalho, muitas horas, muita quantidade. No entanto, vista de cima, a ficha espiritual dele era clamorosa. Porque de cima não se vê a quantidade, de cima se vê a qualidade. Então a mãe dele começa o discurso dizendo assim: meu filho, serei breve. Já imagino o que vem, né? Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. Então, desapego. Esteja disposto a mudar seu modo de pensar e de analisar a vida. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Então, olha só, era um trabalhador ali conhecido, reconhecido por tantos, e ela está falando, meu filho, você está cristalizado. Você não está permitindo o acesso da luz. Você imagina o André ouvindo isso, mas como assim, né? Escute, filho meu. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Meu filho, você está trabalhando, mas você está só na horizontalidade. Você não está verticalizando em nada. É o que o João Modesto falou lá. O trabalho ordinário, o trabalhação, ele nos leva a uma expansão horizontal. Eu que posso ampliar conhecimentos, posso fazer mais laços, etc., mas não verticaliza. Como pode permanecer em repouso ante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Porque a gente poderia pensar, né? Então por que o administrador da parábola aceitou aqueles que ficaram lá só no trabalho médio, né? O trabalho ali mínimo, o esforço mínimo? Porque Jesus vai aproveitando o que por hora a gente está podendo dar. Ele dá sempre um lugarzinho, dá sempre uma posição de trabalho para nós. O trabalho não vai faltar. Mas ele espera que o trabalhador vá se qualificando. Ele não violenta, não se impõe a ninguém, dá ocasião de trabalho, mas é da lei que se espere que o trabalhador amadureça, transforme-se, renove-se. Então o mestre ele aproveita as qualidades utilizáveis, postergando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas mais obscuras da nossa personalidade. Então, em outras palavras, ela está dizendo assim, sutilmente, Jesus está aproveitando o algo de bom que você já tem aí, mas tem muita zona obscura dentro de você que é preciso conhecer. E que só nesse trabalho, ação, só nesse movimento exterior, você não vai adentrar.
Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Nós podemos ter séculos de, entre aspas, trabalho na seara de Jesus. Muitos de nós temos. Agora, vai avaliar o valor desses séculos. Jesus não é senhor de violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho, da esperança, e aguardará sempre compassivo e bondoso as nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará as nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar vigilantes para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. Então, Jesus dá-nos um lugar na sua seara, observa-nos com misericórdia e amor, mas não vem nos cobrar, não vem violentar para que a gente faça as transformações que nos competem. Ele vai observando, vai misericordiosamente esperando que o trabalho de algum modo nos desperte. Só que, em nosso próprio benefício, vale ou é preciso investamos, atentemos para isso e investamos nisso. Por isso ela continua mais adiante. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Porque ele recebia os espíritos ali, instruía, explicava, falava da condição deles, né? Dava um consolo, falava de Jesus, etc. Então, suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Por quê? Porque ele ainda trazia mágoas da encarnação. Não havia perdoado, compreendido a esposa, que adquirira novas núpcias, ainda trazia certos ressentimentos, etc. Então ele não queria olhar para isso, deixava isso numa caixinha escondida e entrava no movimento, até mesmo com um processo de fuga para essas questões mais profundas. Porque muitas vezes assim é. Nós entramos num excesso de movimento exterior em fuga aos processos mais íntimos de autoconhecimento. Vou dar um exemplo. Uma outra obra de André Luiz. O livro No Mundo Maior. Nós temos ali no capítulo 3 e 4 aquela bonita reflexão que Calderaro traz sobre a casa mental. Os 3 andares da casa mental, o superconsciente, o consciente, o subconsciente, né? O futuro, o presente e o passado. E aí ele explica essa questão quando eles estão analisando um caso obsessivo, em que o encarnado e o desencarnado eram muito próximos, né? O que hoje estava desencarnado havia acolhido o encarnado como uma espécie de filho adotivo, e aí por questões ali do comércio que eles tinham, eles se desentenderam por questões de dinheiro e um matou o outro. O filho adotivo ali matou aquele que o havia acolhido. E aí, no mundo espiritual, ele se tornou obsessor dele. E eles vão analisando a vida do indivíduo e percebem qual foi o processo daquele que ficou encarnado. Porque agora ele estava profundamente enfermo, em decorrência do processo obsessivo. Mas o que ele fez? Como ele cometeu o crime e escapou à justiça humana, porque ele inventou lá uma história de que alguém tinha entrado na loja, tinha assassinado o cara, e ele só estava ali. Enfim, ele escapou à justiça dos homens. Mas no plano mental da consciência, ninguém foge de si mesmo. Na tentativa de fazê-lo, o que ele fez? Começou a trabalhar. Workaholic. Trabalhando para tentar abafar os gritos internos da consciência. E aí prosperou materialmente, construiu uma vida ali e tal, mas chegou um ponto em que o próprio corpo ressentiu-se dessa fuga e disse, eu não aguento mais. O corpo caiu adoecido. Mas todo o trabalho que ele havia efetuado ali era um processo de fuga do contato ou do encontro com a consciência. No caso dele foi trabalho material, prosperando materialmente. Muitas vezes pode ser no trabalho espírita, em que a gente vai para o trabalho espírita só para fugir dos autoencontros, das dores, das dificuldades. E aí a gente abraça o mundo na tarefa espírita. 15 atividades por semana. Daqui a pouco o indivíduo está só a capa. Não aguenta mais nem ouvir falar de Kardec, de espiritismo.
Por quê? Ele está trabalhando só em movimento exterior. Internamente, ele está em processo de fuga. Porque ele não quer deixar que o trabalho alcance o plano íntimo. Então a mãe dele chega a dizer, olha, exteriormente, louvável, mas os seus pensamentos íntimos dilaceram-nos o coração. Olha a expressão forte. Né? Alguém vindo de fora assim, oh, que bonito, quanto trabalho. Os espíritos vindo de cima, está chorando. Está chorando. Está com o coração dilacerado, meu filho está... Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram, aparentemente? Então, como é que você vai ajudar os doentes a encontrarem a cura se você é um doente apegado à sua enfermidade? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Em outras palavras, meu filho, como você vai dar o que você não tem? Ou que você não está querendo ter? Ó, filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. E aí mais adiante ela diz, é razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Em outras palavras, meu filho, não querer subir, não querer ascender, também é um pecado. A estagnação, por mais movimento que exista. Então, acho que o caso aqui do irmão Gotuso é muito elucidativo para nós. Ele vem bem ao encontro dessa parábola. Porque irmão Gotuso poderia ser bem aquele que começou, no caso, em comparação com André Luiz, há mais tempo. Tinha mais horas já de serviço. No entanto, talvez André, que entrou mais nas últimas horas ali, já tivesse feito um trabalho mais profundo dentro de si, por meio do reconhecimento de suas imperfeições, de suas fragilidades, e já estava operando lá em faixas maiores, buscando também servir, sem querer compará-los, mas apenas a título de instrução. Para que percebamos, portanto, que a nossa ficha no mundo espiritual não será medida ou analisada, sobretudo pela nossa própria consciência, pelo número de livros que lemos, pelo número de atividades que realizamos, pelo número de vezes que aqui frequentamos, mas sobretudo pelo substrato disso. Pelo que isso fez de nós e o que nós fizemos disso. Isso é o que há de contar. Porque às vezes alguém que chega aqui e conhece o Espiritismo, faltando 2 anos para partir, poderá sair com um cabedal maior de aquisições do que nós outros que talvez estamos a mourejar na seara espírita há 50, 60 anos. A questão com Cristo é qualidade acima de quantidade. É teor, é conteúdo acima do número. E é isso, sobretudo, que essa parábola inesquecível nos ensina. Nesses tempos desafiadores, nesses tempos em que tanto se está por fazer nessa última hora, pede Jesus, trabalhadores que à simples obrigação agreguem a alegria de servir. A abnegação, que encontrem então esse salário extra a traduzir-se em mais e mais possibilidades de testemunhar, de exemplificar com o Mestre, em circunstâncias até cada vez mais desafiadoras. Porque essa é a retribuição, como disse o Espírito de Verdade, aos fiéis postos mais difíceis. Como disse Emmanuel, numa bonita mensagem chamada A Retribuição, no livro Fonte Viva, capítulo 22, em que ele comenta aquela pergunta de Jesus:
E nós, Senhor, que tudo deixamos por Ti, que receberemos? E aí Emmanuel inicia o comentário dizendo assim, que recebe o grão depois de colhido? O moinho que o tritura para uso coletivo. Que recebe a massa do pão depois de trabalhada? O forno que a converte em alimento para a multidão. Que recebe o pão depois de pronto? A graça de ser dividido, a graça de ser distribuído. Foi isso que Simão foi descobrindo ao longo do trabalho com Jesus. Quanto mais lhe acendrou a fé, a maiores testemunhos foi convocado. A maior expressão de caridade e de renúncia com Jesus, ele foi chamado, na medida em que avançava na caminhada com o Mestre. Que possamos, então, estreitar os nossos laços com Jesus, na devida intimidade que com Ele precisamos construir, a fim de que saibamos identificar os tantos chamados diários que por nós passam, os convites que nos visitam dia a dia, chamando-nos a essa seara, e que dentro dela, quando surgir a ocasião do trabalho, da simples ação façamos serviço, da pura obrigação façamos a alegria de servir e de se doar. Porque então com Jesus estaremos a descobrir não mais apenas as retribuições materiais, passageiras, mutáveis, tão frágeis, mas enfim, a remuneração do Espírito, que é a presença cada vez mais viva de Jesus em nós.